Olá, meu povo, passando aqui para compartilhar com vocês sobre sonhar com casa limpa, sonhar com casa suja, né? A partir do sonho com uma casa, né? Vocês já vão identificar o significado do seu sonho quando você sonha com casa. Baseado nas minhas experiências, né? Dos sonhos que eu tenho, né? Eu sonho com casa, eu sonho muito, na verdade, né? Eu sonho muito. Então, assim, baseado nas minhas experiências que eu tenho, né? E a interpretação que o Senhor me deu, né? É, o significado de sonhar com casa. Vamos lá. Sonhar com casa no geral, a casa significa nossa vida. A casa, quando a gente sonha com a nossa casa, ela significa a nossa vida. Quando a gente sonha com a casa de outra pessoa, em casa de outra pessoa, ou pessoas que a gente não conhece, significa que é a vida de outras pessoas que Deus quer nos mostrar. Né? Para vocês entenderem um pouco, né, de sonhar com a casa quando ela está limpa, ela quer dizer, significa a nossa vida. Né? Se a gente sonha com o interior da casa, dentro tudo limpinho, tudo arrumadinho, a nossa vida está organizada, está limpa. Mas se a gente sonha com ela toda bagunçada, a nossa vida está desorganizada. Então a gente sonha que é para que a gente venha organizar a nossa vida. Deus nos mostra para que a gente possa de alguma forma identificar o que está acontecendo na nossa vida. Porque no geral a gente sabe, né? Quando a vida da gente está assim no avesso ou quando a vida da gente tá bem. E quando a gente sonha com a fora da casa, é nosso exterior. Né? A aparência da casa, quando ela está bonita, ela está feia, é o nosso exterior. Né? E isso eu falo baseado nos sonhos que Deus me deu e na interpretação. Né? E essa semana, o motivo desse vídeo é que essa semana eu tive um sonho muito peculiar, assim, né, com casa. E na hora eu parei, eu acordei e fiquei pensando, meu Deus, o que significa isso? Né? Eu sonhei que eu andava por uma rua, né? De repente eu estava andando numa rua que não tinha ninguém nessa rua e eu queria ter acesso a outra rua para encontrar com um pessoal meu, né? Minha irmã, minha prima, que a gente tinha ido para a igreja. Só que num determinado momento do caminho eu me vi nessa rua e não vi mais minha irmã nem minha prima que estava com a gente. Então, e eu para ter acesso a outra rua, eu tive que entrar por dentro da casa. Eu pedi a uma senhora como era que eu fazia para poder ter acesso a outra rua. Ela falou para mim, só você entrando por essa casa aqui, por dentro dessa casa. Aí você vai sair lá na frente, na outra rua. Aí eu entrava. E logo quando eu entrei, apareceu um gato. E esse gato, ele começou a pegar na minha perna, queria pegar na minha perna, me puxando para não deixar eu passar por dentro da casa, para eu poder sair. E ele não queria de forma alguma, e que eu tive que pegar um pau e tanger o gato e colocar ele para lá, para poder eu passar. E foi uma luta com esse gato. E então, eu fui andando por dentro da casa e vi que a casa estava uma casa meio vazia, que não tinha muito móvel, não estava aquela organização, estava uma casa meio, sabe, uma casa como se não morasse ninguém dentro daquela casa. E quando eu consegui sair, né, eu jogava uns couro assim, sei lá, alguma coisa para o gato comer, para poder eu sair e fechar a porta de dentro. Aí eu consegui sair no terraço, aí e saí do lado de fora. Quando eu estava fechando a grade do terraço com a chave da grade, que eu ia fechar e ia jogar a chave para dentro da casa. Também não sabia de quem era aquela casa. Aí, nisso, quando eu estou ali fechando, já terminando de fechar para jogar a chave, aparece um rapaz. Esse rapaz de pele negra, escuro, e ele olhou para mim e fez: me dê a chave. E eu olhei para ele, aí eu olhei para ele e olhei para mim, e eu mostrei a ele: não, eu não tô com nada não, não tô com nada, porque na minha cabeça ele tinha vindo me roubar. Então,
Eu disse a ele que eu não estava com nada, só estava com a chave. Ele disse, me dê a chave. E na mão dele tinha uma barra de sabão, que ele ia colocar a chave para poder tirar a cópia. Porque antigamente, quando a gente não conseguia tirar a cópia da chave, o pessoal colocava a chave numa barra de sabão, né, a forma da chave, e levava para o chaveiro fazer dali a cópia. Então ele estava com a barra de sabão na mão. Ele não queria me levar nada, mas ele queria a chave daquela casa. Então eu falei para ele, nessa casa parece que não mora ninguém. Tá vazia, tá quase vazia, não tem quase nada. Eu ia jogar a chave lá dentro. Aí ele disse, me dê a chave. E isso eu olhei pro lado e vi a minha irmã e minha prima. E tinha mais 2 rapazes escondidos e pegaram, tomaram o dinheiro delas, que elas vinham com o dinheiro na mão para me encontrar. E elas voltaram correndo. E eu, naquela cena, com o rapaz pedindo a chave a mim e olhando os outros 2 roubando elas. E elas correndo, pronto, elas me deixaram sozinha. E dali ele pegou a chave e eu saí andando e descendo a rua. Quando eu olho, aí eu vi a casa da minha prima. A casa dela estava muito bonita, arrumadinha por dentro, mas a porta estava aberta. Então esse é o motivo de eu vir contar aqui o sonho e a interpretação desse sonho, né, que o Senhor me deu. Na noite que eu sonhei, uma amiga minha pediu oração, mandou uma mensagem para mim pedindo oração, que uma amiga dela, que eu não conheço, estava com câncer, né? No fígado, alguma coisa assim. E ela pediu a minha oração para que eu orasse por ela, porque ela não parava de fumar e estava muito mal com essa enfermidade. Então, eu disse, tá, né? Primeiro ela tem que pedir a Jesus, né? Que liberte ela, né? Desse vício, tudinho, e aceitar Jesus, né? Porque Jesus, ele pode curar, porque não há nada impossível para Deus, a gente sabe que não há enfermidade. Quando Deus quer curar, quando Deus quer salvar, Deus ele faz como ele quer. Ele cura, que ele tem poder para curar. E também eu falei para ela, e também se Deus quiser, se Deus estiver preparando ela para guardar, né, pelo menos ela está salva. Aí ela falou que ela não libertava do vício do cigarro. Aí eu acordei, logo depois que eu recebi, já foi à noite, eu fui orar, e na hora da minha oração eu fui orar, interceder por essa moça, por essa pessoa, e orei intercedendo para que Deus salvasse ela, libertasse ela daquele vício, né, que Jesus pudesse encontrar o coração dela, ela pudesse abrir e dar espaço para Jesus trabalhar na vida dela, e se Deus quisesse curar, ele curava, e se Deus quisesse, fizesse a vontade dele na vida dela. E isso eu fui dormir. E depois dessa oração, eu fui dormir e foi nessa mesma noite que eu tive esse sonho da casa. E quando eu acordei, e eu perguntei a Deus, eu comecei a orar perguntando a Deus o que significava isso. Porque tinha vários sonhos. Tinha sonho com roubo, né? A pessoa querendo um ladrão, né, que já é perca, né? A gente já sabe que já vem uma perca aí na vida das pessoas, porque sonhar com ladrão também não é bom, né? É roubador. E dele ele não roubava nada meu, mas ele pedia a chave dessa casa. Então o Senhor me deu a interpretação. Quando eu comecei a orar e perguntar ao Senhor que sonho era aquele, de quem era aquela casa, que eu não sabia de quem era aquela casa, aí o Senhor me falou, por quem você orou à noite? Quem foi que você orou à noite? Antes de você dormir? Não foi pela moça que estava com câncer? Aí eu, Senhor, foi mesmo, eu orei por ela. Aí o Senhor me deu a interpretação. A casa era a vida da moça, é a vida da moça como está. A casa dela está vazia. E quem estava atuando ali, quem está atuando ali é o inimigo. Quando eu orei por essa moça para Deus libertar ela do vício, né? Deus libertar ela. E eu tive esse sonho. E Deus me falou que era a vida dela que estava daquela forma. Que o inimigo tinha vindo tomar a chave. Porque eu tive acesso à casa dela. Eu orei por ela. Né? Pedi para Deus libertar ela. Mas o inimigo dizia-me que ele estava com aquela chave. Ele ainda ia fazer a cópia. Para que eu não orasse, né? E não resgatasse a vida daquela moça ali. Né? Não eu, mas Deus. Né? Através da oração. Que ele quer dizer que é território dele ali.
Aquela casa era território dele, eu estava orando, e por isso que ele veio tomar a chave da minha mão, a chave da casa da moça, da vida da moça, da pessoa que eu estava orando, porque eu nem sei se ela é senhora ou ela é uma jovem. Mas aí Deus me deu essa interpretação. E a casa da minha prima, que eu passo, e a porta está aberta, a casa estava linda, arrumada. A minha prima, ela teve uma separação meio conturbada, tudo. E Deus me falou que a casa da minha prima, a vida da minha prima, ela está toda arrumadinha, mas a porta dela está aberta. Porque eu ia passando, a rua não tinha ninguém, a rua estava escura e a casa dela estava com a porta aberta. Então significa que pode vir pessoas, ter acesso à vida dela, pessoas que vêm para destruir, porque ela tem que vigiar. Foi a interpretação. E na interpretação que foram tipo 3 interpretações e 3 sonhos, na verdade, mais ou menos, que Deus me deu, né? E a minha irmã e a outra prima, que o ladrão estava escondido nos matos e pulava de 2 para roubar o dinheiro dela. Perca na vida dela. Aí eu já fui, pedi, quando eu acordei, eu já orei, intercedi, né? Por isso aí, porque a gente tem que jejuar. Quando se sonha com ladrão não é bom, a gente tem que vigiar e jejuar, porque certamente alguma perca na área financeira. Se a casa fosse minha, nessa casa que o rapaz veio e pediu a chave, pediu para me dar a chave a ele, certamente era na minha vida que ia ter perca, certamente era a minha vida, mas a casa não era na minha vida que estava daquela forma, mas a casa não era minha, a casa era dessa pessoa, né, que Deus me fez lembrar, porque só foi essa pessoa que eu orei nesse dia para que Deus viesse libertar, né, que está com problemas de saúde, que está com problemas, que não consegue se libertar do vício, né, e os gatos que não queria deixar eu passar, tinha 2, que eu tinha que tanger ele com pau para poder eu correr, e tive que jogar comida para poder eu conseguir sair do interior da casa, porque eles não queriam me deixar eu passar. Certamente, provavelmente, essa mulher ela mexe com algum ocultismo, né? Aí tem um perigo, né? Porque quando a gente vai orar por uma pessoa, a gente tem que estar preparada, a gente tem que estar jejuando, porque a gente não sabe que demônio atua naquela vida, né? Foi o meu caso. Eu não sabia que demônio veio atuar naquela vida, né? E assim, eu queria que vocês interagissem aí comigo, se eu devo continuar orando pela libertação, porque nem eu sei se ela quer ser liberta, porque tem pessoas que não querem Jesus. Ela mesmo numa situação, né? Tinha uma pessoa também conhecida nossa que estava com uma prima, acho que num leito já, com câncer terminal, mas ela não quis Jesus. Todo mundo foi lá, pediu, fez o apelo, ela não quis Jesus, mesmo sabendo que não tinha, que era em estado terminal, né? Que não tinha mais jeito, mas ela não quis Jesus. Então, assim, tem pessoas que não querem. E provavelmente essa moça, ela mexia com ocultismo, porque por causa dos gatos que não queriam deixar nem eu entrar, e também quando eu entrei, eles queriam me atacar. Então, essa moça, ela mexe com ocultismo, né? E a casa dela estava tipo vazia, não tinha a presença de Deus ali. Então eu fui orar pela libertação daquela vida e logo o inimigo ele veio se apresentar, logo o diabo veio se apresentar, tomar a chave da minha mão, porque eu estava fechando a porta dela, eu estava fechando, né, as brechas dela, mas o diabo ele veio. Então assim, eu ainda fico orando, pedindo a Deus orientação, se eu continuo orando por essa vida, porque quem vai sofrer os ataques espirituais sou eu. Entendeu? Se essa pessoa não quiser libertação, não quiser ajuda de oração, não quiser libertação, quem vai sofrer os ataques espirituais sou eu. Então, assim, se vocês puderem interagir comigo aí, fala aí se eu continuo orando ou se eu não oro mais, né? Ou pedir só para Deus fazer a vontade dele na vida dessa moça, entendeu? Porque foi um pedido de uma amiga minha e eu não sou de negar oração e nem negar pedido, né? Mas eu tenho que saber se realmente a pessoa ela quer ser liberta, ela quer ser ajudada, né? E também, falando em outro sonho, eu também tive outro sonho. Eu ajudava uma pessoa, uma amiga minha também. Financeiramente, ela sempre estava precisando, sempre estava pedindo
dinheiro emprestado, sempre estava com problemas financeiros, sempre estava. E a vida dessa moça é uma bagunça. E um dia eu tive um sonho, que ela me chamava para fazer uma faxina lá na casa dela, e eu aceitava, eu disse, tá certo, vou sair daqui do trabalho, vou passar lá na tua casa e vou te ajudar a fazer essa faxina. Aí eu chegava na casa dela, tinha um monte de gente, eletricista, um monte de gente agitando aqui, entre e sai de pessoas. Tinha amigas dela lá conversando, mas não me ajudava em nada. E dentro da casa estava uma bagunça, daquelas bagunça mesmo. Aquela bagunça. E eu tentava arrumar, tentava organizar, ia pro quarto, tentava e não conseguia, ia pra cozinha. As amigas dela só jogando conversa fora aí, tudo aquela bagunça. E elas não ajudavam em nada a arrumar aquela bagunça. E no outro dia, e foi assim aquela luta a noite todinha tentando arrumar aquela bagunça e não, enfim, eu não conseguia arrumar a casa dela. E no outro dia eu cheguei, ó, fulano, eu tive um sonho assim, assim, assim contigo. E ela disse, poxa, mas o que significa isso? Aí eu disse, o sonho já tá aí, tá interpretando tudo. O Senhor já te mostrou, porque é a tua vida que tá assim. Dentro da tua vida, tu tem que organizar a tua casa, que é a tua vida. Porque tua vida tá todas pessoas que não acrescentam em nada na tua vida. Que tu tem que tirar essas pessoas da tua vida, que só estão vindo atrapalhar, não ajudam em nada. Porque eu tentava organizar a tua casa, né? Porque eu sempre ajudei ela, mas eu ajudava ela, mas a ajuda era em vão. Porque sempre ela estava pedindo ajuda, pedindo socorro. E ajudava em nada, em nada. Então o Senhor me mostrou que eu não ia conseguir ajudar ela. Porque se ela mesmo não se ajudasse, se ela mesmo não organizasse a bagunça que estava dentro dela, da casa dela, da vida dela, tá entendendo? Ela não ia adiantar. Eu poderia fazer o esforço que for, não só eu, mas as outras pessoas também poderia fazer o esforço que fosse, mas não ia conseguir ajudar ela, se ela mesma não se ajudasse. Então, meus amados, aí é a interpretação de sonhar com casa suja, casa limpa, casa arrumada, desorganizada. Sempre que você sonhar com casa, né, essas são as minhas experiências. Tenho mais outros sonhos, mas vou só deixar aqui. Sempre que você sonhar com casa, é a sua vida, ou a minha vida que está. Se a casa está arrumada, é porque está arrumada. Se está desorganizada, é porque está desorganizada. Se está suja, é porque nossa vida está suja. Entendeu? E vocês têm que ver o detalhe do sonho, né? Como foi na minha prima. A minha prima, ela teve uma separação, mas ela tá bem, graças a Deus. A vida dela se estruturou, tá bem direitinho. Mas a porta dela tá aberta. Então, se tá aberta e uma rua escura que qualquer pessoa que passar ali pode entrar ou roubar ou fazer alguma bagunça ou algum na vida dela. Então pode alguma pessoa de má índole, né, uma pessoa ruim entrar na vida dela para bagunçar o que está organizado. Foi isso que Deus me mostrou. Então, minha gente, fiquem na paz de Deus. Escreva aí nos comentários, se puder, né, escreva aí se eu continuo orando por essa moça, ou se eu entrego a Deus. Né? Infelizmente a gente fica triste, mas é a realidade. Muitas pessoas não querem saber de Deus, né? Muitas pessoas não querem, mesmo na hora dos, né, dos vendavais da vida, não quer saber de Deus. E é isso que eu deixo aqui para vocês. Fiquem na paz. E muito obrigada por estar aí. Dê um joinha aí para mim. Eu estou começando agora, né? Estou começando agora, não tem muito tempo, mas o Senhor tem me ajudado até aqui. Amém?